Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos sempre muito bem-vindos ao canal. Tem um tempinho já que eu não apareço por aqui. Não que eu não tenha assunto que compartilhar, né? Porque eu uso muito este canal como um compartilhar das minhas vivências. Ao contrário, eu acho que entre o último vídeo que eu fiz até o dia de hoje, muita coisa mudou. De fato, na minha vida e energeticamente, a nível de consciência também, tá? No entanto, por algum motivo, por alguma razão, todas as vezes que eu tentava gravar, compartilhar alguma coisa com vocês, algo acontecia, não dava certo. Então, eu entendi, né, que talvez eu não devesse, talvez não era a hora, talvez não fosse daquele jeito, talvez eu devesse gravar aquilo mais na frente, não no momento da situação, mas depois, né, com um olhar mais distanciado. Pode ser que seja por aí. Então eu, né, simplesmente me recolhi, tá? E se não era para gravar, não era para gravar, ponto. Hoje eu tô aqui por um motivo algo bem pontual, que pode aí ajudar alguns de vocês, tá? Que é a questão das mudanças, mas das mudanças que queremos alcançar, das metas, mudanças de comportamento especialmente, tá? Eu vim falar para vocês a questão desse momento, especialmente porque estamos nesse corredor, né, entre eclipses, tá? E me pegou muito diretamente a questão dos hábitos, dos comportamentos, das escolhas, tanto de pensamento como na minha rotina, né? Aquilo que eu escolho me alimentar, aquilo que eu escolho na prática, na minha vida prática, tá? Então, assim, esse é um momento extremamente... Eu acho que muitos de vocês estão se sentindo, podem estar sentindo, não dá mais para viver assim. E aí, para cada um, né, pode ser compulsões por compra, qualquer tipo de vício, qualquer coisa que vocês achem ou saibam, né, que não te faz bem. Que não te faz bem, tá? Então, assim, o que o teu eu de amanhã vai agradecer demais por você ter escolhido hoje. 9/9, nesse portal, há 3 anos atrás, eu decidi parar de fumar. Fumei muito tempo, não me orgulho, né? Eu sou de uma geração onde o cigarro era bonito, era propagado, era aceito que se fumasse em aviões, era aceito que se fumasse em ônibus de viagem, era aceito que se fumasse dentro de bares e restaurantes, era uma coisa assim normalizada, não se havia a mínima conscientização, preocupação com doenças e nenhum tipo de conscientização. Nessa época, né, na época que eu aprendi a fumar, eu lembro que na escola que eu estudava, só eu não fumava. Então, eu fumei durante muito tempo, com o passar do tempo, né, e a gente vai sentindo no corpo que aquilo foi uma péssima escolha, uma péssima decisão, um péssimo hábito, né, que por mais que quando eu adquiri eu não tinha essa consciência, com o passar dos anos, sim, eu fui construindo uma consciência. E não é porque eu não tenho consciência que não me faz mal, né? Então foi contado muito tempo de vício, de limitação. E eu sabia que aquilo, né, na minha família tem muitos casos de pessoas que morreram daquela doença, né, CA, que a gente não pode nem falar muito aqui no YouTube. E eu sabia que um dia eu tinha que parar, mas eu já tinha parado uma vez, retornei, eu não sei, o cigarro se encaixava, sabe, nas minhas... quando eu estava triste, alegre, eu consegui encaixar esse vício, assim. Então, eu entendi que não ia ser fácil, né? Parei uma vez, voltei de novo, não consegui. E aí, depois que eu entrei aí no caminho da espiritualidade fortemente, que foi a partir de 2019, né? Não é tão recente, aliás, não é tão antigo, na minha opinião, é
bem recente, inclusive, foi que quando eu consegui me fortalecer, fui me fortalecendo, me fortalecendo, me fortalecendo, foi uma decisão interna, eu desarmei todas as minhas desculpas, eu fui muito honesta comigo, eu sabia cada desculpa que eu tinha, eu sabia que não era verdade, eu sabia que eu não, sabe, eu ia ter que sofrer, eu ia ter que sofrer para parar, né? E eu aceitei o sofrimento, falei, bom, é um preço que vale a pena, né? Não vai, eu ia ter que sofrer de qualquer forma, isso aí já estava claro na minha cabeça, ou ia sofrer parando de fumar, e esse sofrimento ia parar, ia ser algo, né, que ia ser muito bom para mim, ou ia sofrer as consequências da doença cada vez mais grave. Então, eu entendi que eu ia ter que sofrer, e eu aceitei que eu ia ter que sofrer, eu escolhi conscientemente, né, qual tipo de sofrimento me convinha mais, e decidi. Foi fácil? Não foi fácil, tá? Quem passa por isso sabe muito bem, mas me senti muito forte, né? Da outra vez que eu tinha parado de fumar, eu, né, discutia, fiquei de pavio assim, muito curto. Dessa última vez, não. Eu baixava minha cabeça, me centrava, fechava meu olho, suava, e eu sabia que, sabe, ia passar. A única coisa que eu cabia na minha cabeça era que ia passar. Nenhuma teoria entra. Tipo, nossa, vale a pena. Ah, você tá evitando outro mal. Olha que tem orgulho de você. Nada disso cabe na cabeça da gente quando a gente tá numa crise grave de abstinência. E essa abstinência pro cigarro é complicada, mas todas são. Alimentar, por doces, por compras, por qualquer tipo de vício, aquilo que te limita, aquilo que te comanda, aquilo que é teu chefe. Inclusive, esse foi um dos motivos que me fez fortemente decidir que eu não queria nenhum vício na minha vida, porque eu não queria abrir mão da liberdade. E eu sei, e agora cada dia mais eu sei, e esse é um dos motivos que eu venho falar com vocês nesse vídeo de hoje, né? Disciplina é liberdade, né? Já dizia Renato Russo, disciplina é liberdade, tá? Qualquer tipo de, quando eu abro mão de fazer as minhas escolhas conscientes, qualquer coisa que eu deixe que me arrasta, vira meu chefe. Qualquer vício, qualquer coisa que eu não consiga controlar, vira meu patrão. Entende? Então aí eu perco a liberdade, perco a autonomia, não sou eu mais que me mando, é a minha vontade, é o meu vício, é o meu desejo, seja eu, né, o nome que a gente der, tá? Então nesse portal agora, gente, é muito, muito importante que a gente, é como se tem um, entre tantas coisas que estão acontecendo, né, finalizações e tudo mais, é importante que se aproveite. É importante que se aproveite essas energias, tá? De colocar essa disciplina, essas escolhas no dia a dia. Não é uma energia muito virginiana, né? É uma energia de detalhes, é uma energia de rotina, é uma energia de firmeza, tá? Então, nesse momento, o que a gente pode fazer de melhor por nós, uma das coisas, não somente que a gente pode fazer de melhor por nós, é estar presente naquilo que a gente faz automaticamente. São nos detalhes que a gente escorrega, e são nos detalhes que a gente se liberta, tá bom? Tem outras questões também emocionais, de crenças que eu estou lidando nesse momento, estou encarando ou né, está sendo escancarado para mim algumas questões também que eu acho importante, e assim, cada um de vocês vai ter suas particularidades, suas questões onde vocês estão lidando, mas não desperdicem, tá? Esse portal, esse influxo de energia, isso que é favorável para que a gente consiga estabelecer na nossa rotina, porque é muito fácil a gente falar de expansão da consciência, né? É muito fácil a gente falar em jornada, espiritualidade, crescimento, mas na hora que eu vou viver, na hora que eu vou conversar com as pessoas, na hora que eu vou me expressar na vida, na terra, no mundo, seja pelos meus atos, seja pela minha fala, seja pelas minhas escolhas, né? Eu não cumprir, eu não como que eu posso falar? Eu não transferir, não ir comigo o meu aprendizado, não caminhar junto, entende? É na nossa rotina, é no nosso dia a dia que a gente aterra, que a gente se firma
nas nossas mudanças, que a gente percebe as nossas mudanças, inclusive, tá? Então, assim, a minha fala pode ser que ajude alguém, pode ser que não ajude, mas com certeza alguns de vocês sim, pode ser que se reconheçam, pode estar aí com questões que vocês se sentem aí com dificuldade de abandonar, e é na rotina, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nas nossas interações, naquilo que nos atenta. Quando a gente decide, não quero mais tal coisa, né? Eu lembro que uma vez eu falei, vou parar de comprar tarô. Teve uma época que eu estava comprando muito tarô. E, gente, quem é tarólogo sabe, é um universo, assim, que infinito e incansável também, né? E aí, eu falei, vou parar de comprar tarô. Eu lembro que a Amazon entrou em oferta. Inacreditável, entende? Então, é como se o universo nos põe à prova perante nós mesmos, tá? Aquilo que você quer, aquilo que você fala que quer, aquilo que você tem a consciência que é o melhor para você, mas está na sua escolha, é real, né? Então, assim, não sei onde que eu vi uma fala que esses tempos atrás fala assim, que o olho não vê a si mesmo. Não é assim? A gente não tem noção de si. A nossa noção está naquilo que o mundo nos apresenta, nossos limites, o mundo nos apresenta nossas capacidades, o mundo nos apresenta quem somos, né? As situações e as convivências. Não é assim? Então, aonde eu vou medir a minha expansão de consciência? Sentado lá em casa, na varanda, olhando para o céu? Né? Tá tudo muito... Aí é fácil. Aí não é expansão de consciência. Aí eu me retirar da vida, do fluxo, né? E ficar ali com o mundo, muitas vezes, como que eu posso falar aí? Que não é firme. Que não provou a si mesmo, tá? Então, eu acredito que as situações que nós vivemos, que as pessoas que estão ao nosso redor, servem para a gente olhar para nós, né? Um olho não se olha, a gente não vai ter condições de, sozinhos, isolados, que tem também a energia virginiana, né? Com a energia do eremita, mas o eremita é buscar lá dentro de si, né? Então, sozinhos, isolados, a gente olhar para si. A gente se mede na nossa fala, como eu reajo nos nossos sentimentos, nas nossas escolhas, naquilo que eu falo sim, aquilo que eu falo não, conscientemente, ou não falo conscientemente, será que é no automático? Tudo isso eu acho que é um convite, estamos em um momento que tem esse convite amplo, né? Outra coisa que eu acho que interessante de falar agora, e eu vou falar de mim, tá? E aí vocês que, né, eu não tô falando que é para todo mundo assim, entendam bem, eu estou falando de mim, certo? Pode ser que coincida com alguém, é por isso que eu compartilho, mas não significa que, nossa, é isso que está acontecendo no mundo, não. Mas enfim, eu passei um ano, acho que desde o ano passado, não sei, do começo desse ano, martelando muito na energia do eremita. Sim, é importante a gente se olhar, se descobrir, olhar para dentro, silenciar, a fim de buscar respostas, né? Algumas coisas nessa vida, e nesse momento da vida de muita gente, não tem resposta possível, não tem nada que vai fazer eu acreditar, não tem nada que vai fazer eu ter certeza, a não ser meu próprio coração. Então, a energia do nosso amor, do nosso coração, da nossa verdade, como é que eu posso falar? Ser acessível a nós mesmos. Né? A gente ser capaz de olhar para o nosso coração, de sentir e a partir dali regular aquilo que eu acredito ou não e escolher diante de algo da vida real, da tua rotina. É para isso que serve o autoconhecimento, né? Eu compreender algo que fala o meu coração ou não, distinguir a verdade da mentira, entre tantos discursos, entre tantos conceitos. O que me serve? Porque eu posso vir aqui e falar um monte de coisa para vocês. Vocês vão em outro canal, vocês pegam um livro, tem um monte. E tudo pode ser coerente, tudo pode ser bom e tudo pode ser verdade. De repente, não. Mas como, né? Essa régua, como você vai medir?
Como você vai distinguir? Especialmente para ano que vem, que já vai ser ano político, que vai ser questão, que tem questão de IA, que tem tantas questões, né? Como você vai saber o discurso de uma pessoa, na atitude de uma pessoa, como você vai distinguir a mentira da verdade? E aí a responsabilidade é nossa. Acreditar ou não, escolher acreditar ou não, tá? Nesse ponto, a energia do eremita é fundamental. Porque a energia do eremita é aquela energia, eu olho para dentro de mim, é meu coração, a minha régua é essa. A gente consegue identificar a partir do momento que a gente tem esse contato, ou a gente, né, tem essa intimidade com o nosso coração ele apita, opina, né, na nossa vida, a gente tem muito mais facilidade para compreender e discernir a mentira da verdade. Então, por isso eu venho batendo nessa tecla, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis de identificar. E quem não tiver essa bússola interna, essa régua muito bem clara dentro de si, pode passar por alguns apuros. Mas outra coisa que eu vejo, né? Uma coisa é eu, eremita, é eu entender, é eu me tornar o meu coração, né? É o meu coração fazer parte da minha vida, da minha rotina, das minhas escolhas, certo? Mas a outra coisa é quando eu descubro aquilo que tem lá no meu coração e quando eu entendo a verdade, o que é que eu faço com isso? Como que eu lido? Certo? A partir do momento que a gente vê uma coisa, que a gente tem clareza das coisas, a gente tem que fazer algumas escolhas complicadas, ou a gente tem que ter uma diplomacia. Como eu lido? Como eu coloco o eremita na convivência, como eu coloco o eremita nas minhas decisões do dia a dia, como eu coloco o eremita na fila do banco, como eu coloco o eremita para conviver com uma pessoa que eu não suporto, que eu não gosto, que eu não concordo, como eu coloco, né? E aí é a energia do... gente, o arcano 14. Ai, Senhor, me deu um branco, pera. O arcano de Sagitário, temperança, né? Então, tem essa necessidade da gente, pelo menos eu senti essa necessidade de sair um pouco da energia do eremita, que já está consolidada, né? Já está consolidado. Para quem já consolidou essa energia do eremita, agora eu penso muito que a hora do momento da temperança, da gente conseguir levar isso para uma vida mais tranquila, para a gente encontrar o caminho do meio, para a gente sair de polaridades, para a gente sair de guerras internas, para a gente sair de guerras externas. Né? Então, essa energia de conciliar, e aí não é aceitar isso, aceitar aquilo, não, né? Mas é aquela energia de eu conseguir transformar uma situação que me desagrada, que me... uma convivência, uma escolha, as palavras certas, entende? É eu conseguir conviver, né, com sabedoria, com equilíbrio, com discernimento. Vamos pegar o eremita e vamos levar para passear, certo? De mão dada com a temperança, tá? Então, são algumas coisas que eu tenho percebido, sentido, e nesse momento é um momento de prática. Aquilo tudo que a gente aprende, aquilo tudo que a gente entende, aquilo tudo que nosso coração vislumbra, percebe, traduz, né? Eu acho que tem muito isso, lembra, precisa ser experienciado. Não tem aquilo que a boca fala, o coração tá cheio? Adianta eu ter um trabalho muito grande dentro de mim, se na hora das minhas escolhas, essa sabedoria não vai. Então, esse portal virginiano, só relembrando, tá, gente? É na rotina, é nas pequenas escolhas. Vou comprar isso? Não, peraí, né? Vamos parar para pensar. É o melhor? Eu venho fazendo isso, por que eu estou comprando? Um exemplo, né? Os exageros, os hábitos, os comportamentos que você sabe que tem um preço, tem um custo. Sabe aquilo que a gente faz, que a gente pensa e que a gente não quer mais? Aquela pessoa que eu não quero mais ser, aquele comportamento que eu não quero mais ter, seja aí aquilo que só você sabe, né? Não importa, tá? É justamente aquilo que você
gostaria de não ser mais, gostaria de não fazer mais, gostaria de não sentir mais. É um momento que ajuda muito, muito, muito nisso, tá? Eu espero que essa mensagem ajude alguns de vocês, né? Um beijo grande, grande, grande a cada um que está aqui, a cada um de vocês que me ouve e que me acolhe, tá bom? Até mais.